Você já se perguntou por que Deus nos escolheu? O que significa ser escolhido antes da criação do mundo? Como essa escolha divina afeta a nossa vida cotidiana? Hoje, gostaria de convidá-lo a aprofundar essas questões à luz do texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, em que o apóstolo Paulo nos revela uma verdade surpreendente. Fomos escolhidos por Deus antes da existência do mundo, com o propósito de sermos santos e impecáveis diante dele. A devoção de hoje, escolhida em Cristo, nos conduzirá a uma melhor compreensão de como essa escolha divina nos transforma, nos aceita como filhos de Deus e nos assegura um legado eterno selado com o Espírito Santo. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido vocês a se juntarem a mim nesta jornada espiritual, onde exploraremos as profundidades da graça divina que nos escolhe, redime e sela em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para nos tornar santos e impecáveis diante dele. Efésios é uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso com o objetivo de fortalecer a fé e a compreensão dos crentes. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, sobre sua identidade com Cristo, Paulo começa abençoando a Deus, reconhecendo que todas as bênçãos espirituais são dadas a nós no céu. Em Cristo, esta passagem é um hino de louvor que destaca o milagre da salvação. Descreva em detalhes como Deus nos escolheu, nos redimiu e nos selou com o Espírito Santo. No versículo 4, Paulo aponta que nossas escolhas não são decisões momentâneas, mas são feitas antes da criação do mundo. Isso significa que muito antes do pecado entrar na humanidade, Deus tinha um plano de redenção sob sua soberania, incluindo a nossa salvação. Este plano tem um propósito: nos tornar santos e impecáveis. Este conceito de santidade não é apenas um convite à pureza moral, mas também a uma transformação integral que reflete a imagem de Cristo. Essa escolha divina se estende aos versículos 5 a 14, onde Paulo nos diz que somos adotados como filhos de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo. O selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. É importante enfatizar que todo este plano de salvação é de acordo com o efeito puro de sua vontade, o que enfatiza que nossa salvação não depende de nossas obras, mas do propósito e da graça suprema de Deus. A lição divina é um ato inexplicável de amor. Ela nos revela o coração de Deus, que nos separou mesmo antes de nascermos. Não somos escolhidos por nossas habilidades, méritos ou realizações. Nele somos escolhidos, isto é, em Cristo. Essa escolha é um dom de graça que nos coloca em uma posição privilegiada diante de Deus para sermos santos e impecáveis. O fato de que Deus nos escolheu antes da criação do mundo é sua soberania e seu conhecimento total. Deus conhece nossas fraquezas, nossos pecados, nossos fracassos, mas Ele decidiu adotar-nos como filhos dele. Esta verdade deve encher nossos corações com humildade e gratidão. Como podemos ser dignos de uma graça tão grande em Cristo? Fomos aceitos e essa aceitação é inabalável. É importante refletir sobre o propósito de nossas escolhas, santos e impecáveis. A santidade é um chamado à comunhão com Deus, longe do pecado e refletindo a pureza do seu caráter. Isso não é algo que podemos realizar por nós mesmos, mas sim a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Essa lição nos muda dia após dia.
não é apenas um conceito teológico abstrato, mas tem um impacto profundo em nossa vida cotidiana. Quando compreendemos que fomos escolhidos para ser santos e imaculados, percebemos que nossa vida cristã deve ser marcada por um caminho constante em direção à santidade. Isso significa que devemos viver com um sentido de propósito e responsabilidade, sabendo que Deus nos chama a refletir seu caráter em tudo o que fazemos. O primeiro passo para aplicar esta verdade é olhar para si mesmo. Eu vivo de acordo com o propósito de Deus para minha vida. Há 3 áreas da minha vida que são inconsistentes com sua santidade. É um chamado ao autoconfronto e à dependência do Espírito Santo. Quem é o único que pode nos conduzir à santidade a qual somos chamados? Outro aspecto importante da aplicação é o reconhecimento de que fomos selados pelo Espírito Santo. Este selo é um sinal de propriedade sagrada e significa que não vivemos mais para nós mesmos, mas pelo homem que nos comprou com o sangue. Vamos ter certeza de que Deus nos escolheu e estamos determinados a agir de acordo com sua vontade. O resultado de ser escolhido por Deus é eterno e transformador. Primeiro, seremos moldados à imagem de Cristo. Deus não nos escolheu apenas para nos salvar do pecado, mas para nos tornar mais como os filhos dele. O processo é santificação, é gradual, mas seu destino final é a nossa glória, onde seremos apresentados perfeitamente perante Deus. A segunda consequência é a certeza da nossa salvação. A escolha de Deus é irrevogável. Ele começou uma boa obra em nós e a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso nos dá paz e confiança que o mundo não pode oferecer. Nossa salvação, como eles dizem, não é por nossas obras, mas pelo propósito eterno de Deus. No final, nossas escolhas nos levam a cumprir nossa missão. Fomos escolhidos não apenas para ser receptores da graça de Deus, mas também para ser seus mensageiros. Somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta lição não é um fim em si, mas o início de uma vida de serviço e testemunho, uma das armadilhas mais delicadas que o diabo usa contra os filhos de Deus. Isso nos faz duvidar da nossa escolha e da nossa salvação. Conhecido como o acusador dos irmãos, Satanás tenta nos mergulhar no desespero e na frustração, lembrando-nos de nossos pecados e fracassos. No entanto, devemos lembrar que nossas escolhas não dependem de nós mesmos, mas da graça de Deus. Outra armadilha usada pelo inimigo é para nos fazer isso. Vamos cair no orgulho espiritual. Sabendo que somos escolhidos por Deus, podemos pensar que somos melhores do que os outros, ou que merecemos algum tipo de tratamento especial. Esse orgulho é perigoso, porque nos afasta do que Deus exige de nós, a humildade. Lembremo-nos que, em última análise, somos escolhidos pela graça e não pelo mérito. O diabo tentará desviar nossa atenção do propósito da santidade, mostrando-nos tentações e distrações que nos afastam da comunhão com Deus. O pecado não é apenas um ato de desobediência, mas um ataque direto ao nosso chamado à santidade e imaculada. Portanto, devemos estar sempre vigilantes e vestidos com a armadura de Deus. Para resistir ao ataque do inimigo, Jesus nos diz em João 15,16 que você não me escolheu, mas eu escolhi você. Este versículo ressoa profundamente com Efésios, capítulo 1, verso 4. Nossa relação com Jesus não começa com nossos esforços para buscá-lo, mas com a decisão soberana para a qual Ele nos chamou.
Cristo, em seu infinito amor, nos chama a ser amigos e colaboradores da sua obra redentora. Além disso, Jesus nos ensina sobre a santidade de Mateus capítulo 5, versículo 48, quando ele diz: "Sejam perfeitos, porque vosso Pai que está nos céus é perfeito." Ser perfeito não significa que nunca falharemos. Em vez disso, estamos em um processo contínuo de santificação, com o Espírito Santo trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Jesus é o nosso exemplo perfeito de santidade, e devemos imitá-lo em tudo. Finalmente, Jesus nos assegura que nossas feridas estão seladas pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 10, versículo 28, ele promete que ninguém pode nos tirar de suas mãos. A segurança em Cristo deve nos encher de paz, sabendo que somos seus e que nada pode nos separar do seu amor. A verdade de nossa escolha divina tem um significado prático em nossas vidas hoje. Vivemos em um mundo onde nos dizemos constantemente que nosso valor depende do que alcançamos, como nos vemos ou o que temos. A escolha de Deus nos lembra que nosso valor está em Cristo. Fomos escolhidos antes de fazer qualquer coisa que valha a pena. Em um mundo de incerteza, essa verdade nos dá uma identidade firme e segura. Além disso, a consciência de nossas escolhas nos dá um objetivo claro de viver para a glória de Deus, servindo como um guia em nossa jornada espiritual. Todos os dias, quando tomamos decisões, interagimos com os outros e enfrentamos desafios, podemos lembrar que somos chamados a sermos santos e livres de manchas. Isso nos inspira a viver uma vida de integridade, amor e serviço, que finalmente reflete o caráter de Cristo em tudo o que fazemos, em um mundo que promove o individualismo e o egoísmo. A doutrina da eleição nos chama a viver em comunidade, compreendendo que somos parte do corpo de Cristo. Somos escolhidos não apenas para a nossa salvação pessoal, mas para fazer parte da Igreja, onde nos servimos uns aos outros e construímos juntos o reino de Deus. Rezemos, Pai Celestial, que eu me aproximo de Ti com gratidão, reconhecendo o Teu imenso amor. Tendo me escolhido antes da criação do mundo, embora eu não possa compreender plenamente a magnitude da Tua graça, aceito humildemente este dom e agradeço por Te chamar a viver uma vida de santidade. Senhor, peço-te diante de Ti que me ajude a andar todos os dias na pureza que me confiaste, sempre confiando no Teu Espírito Santo. Guie-me a lembrar o tempo todo. Que minha vida tenha um propósito eterno em Você, e que tudo o que eu faço refleta o Seu amor e santidade. Obrigado por me selar com o Seu Espírito, assegurando-me de que tenho uma herança eterna que ninguém pode tirar de mim nas provações e tentações, dando-me a força para me manter firme em Suas promessas e em Seu amor inabalável. Peço-vos tudo em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se, que Jesus seja o único caminho, a verdade e a vida, e que Deus vos abençoe com uma rápida recuperação.